Física, coleção 6V, módulo C6, corrente elétrica. Sou o professor Capitão, vídeo 6. Bom, sou o professor Capitão, vou continuar aqui no item 6, dentro de corrente elétrica, vou falar sobre a potência elétrica. Então, separei aqui o circuito simples, destaquei a corrente passando na resistência, produzindo calor por efeito Joule, que consome a energia da corrente. A corrente, ao chegar aqui embaixo com a menor energia, precisa recuperar essa energia. Quem recupera essa energia é o gerador, que dá para ela novamente a energia potencial que ela perdeu. Vou até colocar os potenciais aqui, ó. Potencial A, que é maior, potencial A, que é o mesmo do de baixo, porque ainda não teve o efeito Joule que consome energia potencial. Então a corrente está a mesma, o potencial está o mesmo. Chegou aqui, passou a corrente pela resistência, efeito Joule, provocou o consumo da energia potencial, provocando uma queda no potencial. Então o potencial aqui é menor e ele se mantém até aqui embaixo, porque ainda não tem resistência. Então se o potencial está menor e a corrente está neste potencial menor, ela tem uma menor energia potencial, o gerador realiza trabalho para poder pegar o elétron e trazer ele do menor para o maior potencial. Por ação da força elétrica, elétrons vão do maior para o menor, do menor para o maior. Então, se eu tenho o elétron passando lá dentro na bateria do maior para o menor potencial, o elétron, ele tem que ganhar, tem que ser realizado trabalho sobre ele para ele poder fazer isso. Quem realiza trabalho? O seu gerador. Então, vamos pensar. Se o elétron passa lá dentro, ganhando um trabalho para poder conseguir passar do maior para o menor, porque, vou repetir, por ação da força elétrica, o elétron vai espontaneamente do menor para o maior. Essa corrente é a convencional, tá? Então, a corrente indo do maior para o menor potencial, o elétron está vindo do menor para o maior. Isso vem de maneira espontânea por ação da força elétrica. Mas chegando aqui dentro para completar o ciclo, o elétron tem que sair do maior para o menor. Tá vendo? Contrária ao sentido da força elétrica. Quem vai dar este trabalho vai ser o gerador. Então, o trabalho que o gerador realiza, vou colocar aqui, ó, trabalho da força elétrica para pegar um elétron, cuja carga elementar é o E, e fazer ele passar pela diferença de potencial VAB. Olha lá. Beleza? Então, a bateria realiza um trabalho sobre os elétrons em movimento para recuperar novamente o potencial, trazendo o potencial do B para o A. Trazendo maior potencial, você faz com que o elétron ganhe novamente energia potencial maior. Então, quem faz isso? O gerador, que realiza trabalho para que isso aconteça. Então, você aprendeu lá no módulo C4 que o trabalho da força elétrica é calculado pela carga, no caso de um elétron é a carga elementar, vezes a diferença de potencial a que ele foi transportado. Correto? Neste caso, eu não tenho, isso aqui é o trabalho apenas sobre um elétron. Se eu quero o trabalho da força elétrica sobre a corrente, eu precisaria de ter as N cargas que eu falei para vocês. N vezes E. As N cargas vezes a diferença de potencial VAB. Esse seria o trabalho total que a bateria realiza sobre todos os N elétrons. Aqui sobre 1, aqui sobre N. Muito bem. A gente está querendo falar sobre potência elétrica. Você aprendeu lá na frente A que potência é energia sobre o tempo. Tanto que a unidade de potência é o watt, em que o watt é Joule, que é a energia, por segundo, que é o tempo. Neste caso, a gente já tem aqui o trabalho, não tem o trabalho? O trabalho, a unidade de trabalho não é o Joule? O que acontece então se eu pegar o trabalho e dividir pelo tempo? Olha só o que vai acontecer. Eu vou achar a potência elétrica de geração. A potência elétrica de geração. Qual é a potência que o gerador de energia vai me dar? Com qual fórmula ele vai me dar? Vocês vão perceber que a potência elétrica de geração vai ser pegar o trabalho da força elétrica total e dividir pelo tempo. Só que o trabalho dividido pelo tempo não seria a expressão N vezes E vezes a diferença de potencial dividido pelo tempo? E por que eu estou fazendo isso? Para dar o pulo do gato. Olha aqui, ó. Se você se lembrar, isso aqui é o Qzão, NE, Q igual a NE. Sobre o tempo é a corrente.
É aí que surge a primeira fórmula da potência elétrica de geração. Para a geração, o que o gerador me entrega de potência elétrica? A potência elétrica, a fórmula para calcular a potência elétrica de geração de uma bateria de DDP-VAB produzindo uma corrente I vai ser dado pela fórmula potência elétrica é igual a VAB vezes I. Já viu essa fórmula? É daqui que ela vem. Eu não quero que você se preocupe com a dedução. A dedução não te importa aqui. Eu fiz toda a dedução para te dizer o seguinte. Quando a corrente está aqui, ela está com menor energia potencial. Quando ela está aqui, ela está com maior energia potencial. Por quê? Porque aqui ela está no potencial maior, aqui ela está no potencial menor. Quem recupera a energia dela é a bateria, que por meio de transformação química em energia elétrica, devolve a energia potencial elétrica, realizando o trabalho. Calculei o trabalho por um elétron, um trabalho total por N elétrons, para chegar finalmente que a potência elétrica de geração, pegando o trabalho e dividindo pelo tempo, vai ser dado por essa fórmula. Eu preciso de você, cara aluno, que você saiba essa fórmula, não a dedução dela. A dedução foi só para te provar ela. Mas eu quero que você entenda. Quando um gerador de DDP-VAB produz uma corrente de valor I, a potência elétrica capaz de conseguir isso é a fórmula peguei o vírus intensamente. Vou repetir, peguei o vírus intensamente. Acontece que essa potência é vinculada à geração, é o que ele recupera de energia. Agora, aqui em cima, eu tenho um consumidor que dissipa a energia pelo efeito Joule, que consome a energia pelo efeito Joule. Como que a gente pode fazer para calcular a potência de consumo de um componente resistivo? Se o que é gerado é entregue ao consumidor, eu posso usar essa mesma fórmula para calcular a potência de consumo, só que introduzindo a resistência. Como? Eu posso pegar essa potência elétrica daqui, pegar o VAB e substituir pela fórmula você ri. Se eu pegar a fórmula você ri, que eu já tinha passado para vocês no exemplo anterior, e substituir aqui, eu vou ter uma potência de consumo. Para o consumo, eu vou ter a seguinte potência. Quem consome, não é resistência? Estou fazendo ela aparecer aqui. Quem que vai ter de fórmula? P igual a R vezes I ao quadrado. Por que eu estou substituindo RI aqui? Vai ficar RI vezes I, RI ao quadrado. E aí, neste momento, eu estou te apresentando uma segunda fórmula de potência elétrica. A primeira, geralmente, é vinculada à geração, porque o gerador produz a DDP e a corrente. Só que eu posso usar essa potência gerada para consumir por efeito Joule? Sim. Aí eu introduzo no VAB o RI. Aí eu vou ter a fórmula P igual a R vezes E ao quadrado. Peguei o vírus intensamente. Peguei e ri ao quadrado. Quem pega, ri ao quadrado. Segunda fórmula. Mas de que outra maneira eu poderia apresentar uma fórmula também de potência elétrica de consumo em função da resistência? Se eu tivesse substituído a corrente por VAB sobre R. VAB sobre R. Se ao invés de substituir o VAB por RI, eu substituir I por VAB sobre R, eu vou ter uma alternativa a esta fórmula, que vai ser potência elétrica vai ser igual a VAB ao quadrado sobre a resistência. Beleza? Potência elétrica é igual a VAB ao quadrado sobre a resistência. Terceira fórmula, frase mnemônica. Como é que é o nome dos irmãos donos do Benoli? Rômeu e Rodrigo. Então, passei a vara 2 vezes no Rômeu. É o outro dono do Benoli, é o Rodrigo. Então, passei a vara 2 vezes no Rodrigo. Eu só queria me dizer que meu nome não é Capitão. Infelizmente, ele é Rodrigo também. Então, se você quiser passar a vara, passei a vara 2 vezes no Rodrigo. Pode ser. Beleza? Então, eu tenho 3 fórmulas. Peguei o vírus intensamente para a potência elétrica vinculada à geração. Quem pega RI ao quadrado, uma das alternativas à fórmula de consumo, porque apresenta a resistência. Terceiro, passei a vara 2 vezes no Rômeu. Terceira fórmula de potência elétrica também vinculada ao consumo, porque aparece a resistência. Então você tem essas 3 fórmulas. A pergunta é, qual que eu uso? Depende do problema. Depende do problema. Preste bem atenção ao que eu vou te dar agora como exemplo, que você vai entender que o problema da utilização da fórmula tem a ver com o que ele vai dar e qual fórmula que você vai escolher para utilizar. Quer ver?
Vou deixar as fórmulas aqui, inclusive, ó. Exemplo. Eu vou te dar um exemplo chamado valores nominais. Nossa, o que é isso, capitão? Valores nominais. Se você for comprar um equipamento elétrico, ele informa alguns valores que são valores de orientação à compra daquele equipamento. Onde você pode ligar, qual o consumo, qual a corrente que passa nele, para você saber qual disjuntor que você vai utilizar, que a gente vai estudar isso futuramente. Então, por exemplo, imagine vocês que eu compre uma lâmpada. A lâmpada antiga, aquela lâmpada incandescente, ela tinha um globo que, inclusive, na parte que ficava virada no balcão para o consumidor, vinha a marca, olha o que fazer merchandise da General Electric, beleza? E vinha aqui a informação, por exemplo, assim, ó, 100 watts, tiozinho, 110 volts. Isso que está aqui em roxo é a orientação do fabricante para a compra do equipamento que você quer. Uma lâmpada de brilho cuja potência é de 100 watts para ser ligada numa tensão de uma casa que é de 110 volts. Então eu queria que vocês entendessem que esses valores indicativos são os valores nominais. Beleza? Qual é a... Então vou repetir aqui os valores nominais. Ó, 100 watts, tiozinho, 110 volts. Vamos ver se aprendeu. 100 watts seria unidade de quê? Seria unidade de potência. Potência elétrica. Porque é da rede elétrica, potência elétrica. 110 volts é a diferença de potencial que você tem que ligar o seu equipamento. Você não compra uma lâmpada de 110 para ligar no 220, vai dar ruim. E se você vai ligar na rede elétrica da sua casa, vem o tiozinho para te lembrar que a corrente da sua casa é corrente alternada. Tá aí. As informações que eu tenho, Então, vamos lá. Para que servem os valores nominais? Servem para indicar ao consumidor valores para orientação de compra. Mas e em física? Vou botar aqui, ó. Para que serve os valores... Para que serve os valores nominais na prova? Resposta: servem para encontrar o valor da resistência. Resposta: servem para encontrar R, que é o valor da resistência. Tenta entender, aqui dentro da lâmpada não tem uma resistência? Sim, que se eu ligar em 110 volts, vai consumir quanto de potência? 100 watts. Esses valores são os valores nominais de potência e de tensão. Posso encontrar o valor da resistência numa prova de física, dando esses dois valores encontrar a resistência? Vou precisar de fórmula de potência. Como eu quero achar o valor de resistência, eu poderia usar a primeira fórmula? Não, porque nela não tem resistência. Aí eu vou usar a segunda fórmula, quem pega R ao quadrado? Não, porque o que está lá não tem valor expresso de corrente. Pelo que me deram potência e tensão. Ou seja, vou passar a vara duas vezes no Rômel. Por quê? O que está me dando aqui? Potência. É dado? É. Diferença de potencial. É dado? É. O que eu vou achar? A resistência. Notem. Então, a escolha da fórmula, você tem que olhar antes o que ele está te dando. Se eu quero encontrar a resistência, olha o que eu posso fazer então. Se os valores nominais, vamos chamar aqui, ó, potência elétrica nominal de PN, tensão nominal VAB de VN. Então, como é que vai ficar? A potência nominal vai ser igual à tensão nominal, que é a diferença de potencial ao quadrado, dividido pela resistência que está lá dentro. Concordam? Passando a resistência para o outro lado, está aqui, resistência vai ser igual a tensão nominal ao quadrado dividido pela potência nominal. Pronto. Agora que eu tenho resistência igual a tensão nominal ao quadrado dividido pela potência nominal, eu tenho os valores de potência e de tensão. Pega a tensão e eleva ao quadrado, 110 ao quadrado, divide por 100. Como que vai ficar isso? Se eu pegar 110 e elevar ao quadrado, não é a mesma coisa que 110 vezes 110? E se eu dividir por 100, o que eu vou poder fazer? Cortar um zero com zero, um zero com zero. Embaixo sobrou 1, em cima tem 11 vezes 11. 11 vezes 11, 121. Portanto, o valor da resistência que está lá dentro da lâmpada vale 121 ohms.
Então, toda vez que você tiver valores nominais de potência e de tensão, você consegue achar a resistência com a fórmula passei a vara duas vezes no rômio. Ok? Ele poderia ter me dado, por exemplo, potência e corrente? Sim. Com potência e corrente, eu acharia tensão, se ele pedir tensão. Então, você manipula essas fórmulas de acordo com o que ele quer e de acordo com os dados que ele te dá. Beleza? E, finalmente, ainda tratando de potência elétrica, eu introduzo agora, neste momento, a questão da energia elétrica de consumo. Subitem número 7, energia elétrica de consumo. Beleza? Vamos tentar entender. Quando eu tenho aqui dentro uma resistência, e eu tenho aqui uma resistência atuante, ela, por efeito Joule, produz calor. Você já sabe disso. Tá? Fato. Este calor, ele é produzido enquanto a corrente está passando na resistência. Ele é diferente do calor lá que você aprendeu na frente B, em que você encosta um corpo quente no corpo frio, o corpo quente transfere calor para o frio, o corpo frio esquenta e o corpo quente esfria, até que as temperaturas se igualem, o calor cessa e eles entram em equilíbrio térmico. Aqui vai ficar produzindo calor enquanto esse negócio ficar ligado. Duvida? Esquece o ferro de passar roupa e vai trabalhar. Passa o dia lá com o ferro de passar roupa ligado em casa. Ou sua casa pegou fogo, a sua conta vai vir muito alta. Então ele continua produzindo esse calor indeterminadamente, enquanto ficar ligado. Então como é que a gente acha este calor, ou acha essa energia de consumo de um equipamento elétrico? Você tem que saber quanto tempo ele vai ficar ligado. Você tem que ver quanto tempo o equipamento fica para falar assim, seu consumo foi tanto. É aí que vem a conta de energia elétrica. Então vamos lá. Para que eu possa te mostrar a energia elétrica de consumo relacionada com o tempo que ficou ligado, eu vou usar o conceito de que potência é energia sobre o tempo. Então, se eu tenho os dados de potência do equipamento e eu quero saber quanto de energia eu consumi, eu vejo quanto tempo ele ficou ligado. Para isso, então, eu isolo a energia e te apresento a energia de consumo, ou EC, energia de consumo. Vai ser a potência do equipamento, que se é de energia elétrica, é a potência elétrica, vezes o ΔT, que é o tempo de utilização daquele equipamento, ou de um equipamento ou da casa toda. Então, com essa fórmula para a energia de consumo igual a potência elétrica vezes o tempo, a gente calcula a energia de consumo conhecendo a potência elétrica do equipamento. Vou colocar aqui, ó. Potência elétrica do equipamento. Que você pode olhar pelos valores nominais ou ele te dar elementos para calcular com as fórmulas que eu te passei de potência elétrica. Quem pega R quadrado, passei a vara. Aqui o ΔT é o tempo de utilização. Tempo de utilização. Então, você tem que saber quanto tempo seu equipamento ficou ligado, qual é a potência dele, multiplicar para falar assim, consumir tanto de energia. Agora é que vem a parte importante. A energia de consumo teria no Sistema Internacional de Unidades, por ser energia, a unidade Joule. Beleza? Entretanto, se você pegar a unidade de energia de consumo que a CEMIG te oferece, aqui em Minas Gerais a gente tem a concessionária CEMIG, você vai ver que eles usam unidade para energia, o quilowatt-hora. Famoso quilowatt-hora. A questão é, por que utilizar o quilowatt-hora? Se por um acaso você vai calcular a energia de consumo utilizando o quilowatt-hora, veja, o que é o watt? É a unidade de potência, potência elétrica. O que é o hora? O hora é o tempo de utilização. Ou seja, se você vai utilizar essa unidade chamada quilowatt-hora,
Quando você for calcular a potência do equipamento, você vai ter que calcular em quilowatt. Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Quanto que está a potência elétrica informada nessa lâmpada aqui? Não está 100 watts? Ou seja, 100 watts seria 0,1 kilowatt. Olha lá. Então eu vou lá na informação do meu equipamento, pego a potência elétrica que vai estar em watt e passo para kilowatt. Beleza? Lembrando que quilo é 10 a terceira. 10 a terceira é 1000. 1000 vezes 0,1 dá 100. Então o que eu fiz foi passar de 100 watts para 0,1 kilowatts. 0,1 quilo é igual a 100. Beleza? Muito bem. E o tempo de utilização? Pelo que você está vendo, se eu vou usar o quilowatt-hora, eu vou medir o tempo de utilização em horas. Então eu vou perguntar quantas horas ficou ligado e qual é a potência quilowatt e vou multiplicar. Aí eu vou achar o resultado em quilowatt-hora. Vou dar um exemplo. Exemplo. Vamos pegar o maior consumidor que você tem na sua casa, chuveiro elétrico. O bicho é bruto. Se você tem aquele chuveiro Lorenzetti, pequenininho, de 3 posições, aquele que você compra inclusive no supermercado, bem pequenininho, ele é de 4.400 watts. Se você pega um chuveiro um pouco maior, que é aquele intermediário, ele é de 5.400 watts. Se você pega um chuveiro que é aquela ducha grandona, chega a 6.600 watts. Então vamos pegar um chuveiro médio. Um chuveiro médio, vou pegar aqui, ó, o chuveiro, maior vilão da sua casa, tem os seguintes valores nominais. 5.400 watts, tiozinho, 110 volts, ok? Se você quisesse, poderia achar a resistência desse chuveiro? Sim. Mas não é isso o problema agora. Aqui a gente já sabe como achar a resistência elétrica, isso é outro problema. O que eu quero? Se uma pessoa toma 2 banhos por dia, de 10 minutos cada, todos os dias do mês, quanto de energia que ele paga, que ele vai ter que pagar ao final do mês na conta de energia. Ou seja, uma pessoa, né, toma 2 banhos diários de 10 minutos. Ao final do mês, vou colocar aqui, no mês, quanto da conta ele está pagando só para tomar banho? Vamos fazer essa conta? Então vamos lá. Se eu quero achar a energia de consumo somente do chuveiro, então eu vou pegar a fórmula que a energia de consumo é a potência elétrica do chuveiro multiplicado pelo tempo de utilização ao final do mês, certo? Lembrando, qual é a unidade que a gente vai utilizar? Quilowatt-hora. Portanto, é necessário colocar naquela fórmula a potência em kilowatt. Aqui está a minha potência elétrica, beleza? E o tempo de utilização em hora. Então, vamos lá. Qual é a potência do chuveiro? Eu vou ter que calcular? Não, ele já me deu em valores nominais. 5.400 watts. Portanto, essa potência elétrica aqui vale 5,4 kilowatts. A primeira informação numérica está aqui. Tempo de utilização. O tempo de utilização é em horas, ao final do mês. Se ele toma 2 banhos diários de 10 minutos, por dia, ele toma 20 minutos de banho. Se uma hora tem 60 minutos, 20 minutos compreende num dia 1/3 de hora. Então, por dia, ele utiliza 1/3 de hora tomando banho. Como eu quero no mês, e o mês tem 30 dias, eu terei 30 vezes 1/3 de hora, que seriam 10 horas. Portanto, ao final do mês, quem toma 2 banhos de 10 minutos, toma 10 horas de banho no final do mês. Então, neste caso, esse tempo será de 10 horas. Se eu multiplicar, a minha energia de consumo vai ser 5,4 vezes 10. O que significa que a minha energia de consumo vai dar 54 quilowatt-hora. Quilowatt-hora. Energia de consumo. Nós temos a tarifa
Aqui em Minas Gerais, para 1 kWh, sem ser a econômica de classe popular, em torno de 0,94 centavos 1 kW. Vamos colocar R$1, isso dá aproximadamente R$54, concordam? Então o custo para tomar banho é de R$54 por mês. Para uma pessoa tomar 2 banhos diários de 10 minutos. R$54 por mês uma pessoa. Quantas pessoas tem na sua família? Se tiver 4 tomando o mesmo banho, já passa de 200. E se você tiver um irmão assim de uns 15 anos, o banho dele costuma ser mais demorado. Então imagine vocês quanto que não deve ficar uma conta de luz em uma família grande e com adolescente. Ó, custa, viu? Então por que eu estou falando isso? Porque como o Enem precisa trabalhar em cima dos problemas sociais, nós tivemos aí anos anteriores com racionamento de energia elétrica porque estava com falta de chuva. E aí quem são os maiores vilões que você tem na sua casa de consumir energia elétrica? Chuveiro, ferro de passar, micro-ondas e ar-condicionado. Chuveiro, ferro de passar, micro-ondas e ar-condicionado. Inclusive, esses componentes, você pode ver que o cabo deles são mais grossos. Por quê? Porque a corrente que passa lá é maior. Tanto que para você pegar o micro-ondas, você não consegue colocar ele numa tomada comum, você tem que ter uma tomada especial, tamanha a carga que ele demanda, ok? A gente continua daqui a pouquinho.